Oi, gente! Hoje eu vou dar uma pista do que vai ser o assunto. Presta atenção. Vocês já refletiram o quanto a música causa sensações na gente? É sobre isso. Beijo! Vento gelado. Eu não sei aí quem mais ama música tanto quanto eu. Eu sou uma apaixonada pela música. Eu acho que isso vem de sangue, porque meu pai era fissurado. Meu pai pensa isso há muitos anos atrás, porque meu pai já é falecido há uns 26. E quando eu era pequenininha, eu tô com 44, ele tinha uma biblioteca de CDs, tudo catalogado por numeração, por nome, era uma fissura absurda, sabe? E nós somos em 3 irmãs. As 3 irmãs são fissuradas por músicas. E graças ao bom Deus eu consegui colocar, incutir isso nos meus 2 filhos também. Graças a Deus, eu sou muito feliz com repassar essa herança do meu pai. Mas enfim, aí pensando, né? Amo música. Só que às vezes a gente não se dá por conta do quanto ela influencia na nossa vida. O quanto ela pode nos elevar, né, a vibração, o quanto ela pode nos jogar para baixo. A gente não se flagra. A gente escuta sertanejo, achando maravilhoso, aquele movimentinho, aquela sofrência, aquele corno manso, aquela coisa do chifrudo. A gente escuta funk, que eu nem vou comentar, porque não é preconceito, mas gente, tem, eu não vou dizer percentual, mas as letras são absurdas, né? Sei lá, heavy metal. Apesar que tem heavy metal às vezes que fala até de amor, mas a maioria é meio endemoniado, né? É uma loucura. Então, assim, eu passei a observar muito o que eu ouço. Antes eu não observava, até vou dar um relato. Logo que eu fiquei solteira, eu convivia com uma turma que escutava muito sertanejo. Mas aquele sertanejo universitário, gente, sabe? Aquele assim, ó, de cortar os pulsos. Era assim o tempo inteiro. E eu adorava, eu achava o máximo, enfim. Teve um momento que, por coincidência, eu acabei observando o que eu tava sentindo. Foi meio do além, assim, sabe? Cara, não tava mais me fazendo bem, sabe? Tava me fazendo sentir uma coitada, solteira sofrendo, sabe? E a partir daquele momento eu parei de ouvir e eu comecei a prestar um pouco mais atenção nas letras. E tem uma letra de uma música que foi, eu lembro direitinho, foi a primeira letra real oficial, assim, que tocou o meu coração. Depois eu vou botar aí, eu não sei falar inglês, gente, sou péssima. I Am Wrong, tá? Do Nico e não sei o que. Enfim, depois eu boto aí. E ela me tocou antes de eu entender a letra, tá? Porque realmente eu não sei inglês, então assim, eu vou pelo que eu sinto, a minha vibração no momento que eu tô escutando a letra. E aí, se ela me toca muito, eu escuto várias vezes que eu repito, eu sou chata. Aí eu vou lá e procuro. E a letra dela é maravilhosa. Por favor, procurem. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu vou botar outras músicas aí depois lá embaixo também, que hoje me tocam a alma, assim, que é muito de cocriação. Tem 2 assim em português que são totalmente cocriação e eu tô escutando todo santo dia. Todo santo dia de verdade. Enfim, e aí eu comecei a observar assim, gente, o quanto isso aí a gente não se flagra, que isso aí entra no nosso subconsciente, né? Agora que eu tô, né, nessa busca assim de cocriação, manifestação, né, esse entendimento de física quântica, essas coisas, eu fui pensando, gente, o quanto isso aí altera até nossa realidade. Por quê? Cara, o que é cocriação? É repetição, é sentimento alinhado com pensamento, né? Aquela coisa da repetição. O que é uma música todo dia entrando na tua cabeça? Mesmo que tu não vá com esse intuito, mesmo que tu vá aí, né, na inconsciência mesmo. O que acontece? Gente, a energia da música é de se pensar, sabe? Enfim, aí eu pensei, eu preciso compartilhar porque é uma coisa que faz muito sentido, né? É que nem a gente fala, né? Ai, cuida para não reclamar muito, cuida para não assistir só notícias ruins, cuida para não lidar só com pessoas que fofocam o tempo inteiro, são maldosas. É a mesma coisa com a música, sabe? E a gente não se flagra, na verdade não é uma coisa de, ai, eu estou procurando isso. Não, a gente escuta porque tá na moda, porque tem como é que fala? Agora me fugiu a palavra, um ritmo legal, sabe? Mas, gente, comecem a tentar escutar música com mais consciência.
de verdade mesmo. Porque eu não sei vocês, tá? Mas eu assim, ó, por exemplo, quando eu tô num dia que eu tô meio tristinha, sabe? Sério, às vezes eu tenho vontade, juro por Deus, de botar uma música triste pra eu assim, ó, me lavar chorando, sabe? Mas daí eu penso, gente, vale a pena? E essa é a pergunta que eu faço pra vocês. E vale a pena escutar esse tipo de música, sabe? E o que que acontece hoje? Eu me forço, mesmo que eu tô sem vontade, tô desanimada, tô triste, qualquer coisa, eu me forço a melhorar, tá? E aí eu coloco uma música que faz sentido pra mim. Porque o que eu percebo assim, ó? Tem músicas que realmente do além me tocam a alma, principalmente as estrangeiras, as inglesas e tal, porque eu não entendo bulhufas, tá? Mas realmente, que nem eu falei antes, se me toca ali, se faz eu vibrar, depois eu pesquiso e geralmente dá bom. E essas africanas eu tô amando. Eu não sei se é africana, mas enfim. Tem gente que escuta louvor, pra mim louvor não faz muito sentido, pra mim é mais o reggae mesmo, que se vocês vão olhar as letras acho que tem tudo a ver comigo, né? E aí, quando eu não tô num dia muito bom, eu me forço a escutar. E aí parece que elas já me levam naturalmente para uma mudança de vibração, sabe? Eu, por mais que eu tenho, maioria das vezes eu tô bem, tô pra cima, tô animada e tal. Eu tenho dias ruins. Eu tenho, todo mundo tem. Quem não tem tá mentindo. Aí é a tal da positividade, gratiluz, sabe? Que não existe o tempo inteiro alguém assim. Aí vocês vão me perguntar, né? Tá, Michele, mas e, sei lá, eu vou numa janta, eu vou num pub, eu vou numa festinha de adolescente com meu filho, sei lá, qualquer coisa de família, né? Enfim, né, nas baladas, na minha época era boate, né? Mas na balada, enfim. O que se faz? Primeiro, realmente tu tem que ir nesses lugares, né? Se for coisa de família, ok. Boate, balada, tu tem que ir, tu quer ir, ou tu tá indo por uma questão social. Socializar com os amigos, para não dizer não, sabe? Mesmo sem vontade. É isso que tem que se pensar. Primeiro ponto. Estou falando para me ouvir também. Segundo ponto. Em ambientes mais tranquilos. Tem como tu dar uma ajeitadinha ali, uma ajustadinha na música, tu trocar, tu pedir para baixar volume, enfim. Beleza, se tiver te incomodando. Porque tem vezes, né? Não vamos também ser extremistas, né, gente? Eu jamais ia chegar num lugar e trocar música, jamais. E me divertiria de qualquer forma. Mas tu tem que entender até que ponto ela tá te incomodando, sabe? Aí eu sairia do ambiente. E eu não sei, pra mim, geralmente, eu entro na onda, eu brinco junto, mas elas não... Eu não internalizo, sabe? A última vez que eu saí de noite, que nem foi saída, na verdade, foi uma janta que a gente fez num galpão, óbvio, né? No interior. Juro por Deus. Tinha o quê? Umas 12 pessoas. Era só sertanejo. Mas não era esse chorão, era sertanejo raiz. Só eu não sabia cantar uma música, o resto todo mundo sabia cantar todas. Eu tava lá assim, ó. Mas eu não tava só assim, eu tava me divertindo, eu batia palma, sabe, eu brincava com eles. Eu entrei na onda ali, mas não é o que me influenciou, sabe? Então assim, é só quando realmente aquilo ali tá te afetando, sabe? Sai do ambiente. Se tu vê que não faz mais sentido pra ti, não vai mais nesse ambiente. Se é família e tá te incomodando, pede pra baixar, pra trocar, se der, sabe? Vai se observando, né? Tem que se observar. E não seja extremista, gente. Eu não tô dizendo isso, pelo amor de Deus. Deus que me perdoe, porque isso é chato. Eu não sei vocês, mas reflitam aí. Tem alguma música que toca vocês? Que leva vocês para outros lugares, para outros momentos, ou lá para o futuro, ou lá para trás? Se tem? Observa, sabe? Observa que tipo de letra é, que tipo de música é. E as músicas novas, assim, observa o que elas causam em ti de sensação. Isso é bem legal de fazer. E é importante. Sabe que eu lembro do meu pai. Eu tenho muita saudade dele, né, gente? Imagina, eu tinha 17 anos quando ele faleceu. E eu lembro muito, assim, as gurias, minhas irmãs também lembram, dele com esses fonezão, assim. Nossa, mas eram umas coisas bem maiores na época dele. Ele botava aqueles fones. Ele tinha uma sala, tinha a última casa que ele morou, né, que foi em Lajeado, ele tinha uma sala que era só pro som dele, tá? Essa que tinha esses CDs, zilhões aí de CD. E aí vou tirar porque tá ficando abafado, não tô ouvindo minha voz. E ele colocava música assim no talo, mas no talo. Ele não gostava quando nós entrava lá, ele chorava tanto ouvindo aquelas músicas, sabe? Ai, me arrepio falando, não dá de chorar, uma louca.
Mas era bonito, sabe? Era bonito de ver ele ouvindo assim. E hoje nossa, eu entendo demais o que ele sentia. E graças a Deus eu lembro direitinho que era muito música clássica. Muito música clássica, era muito Queen, era a música alemã, né? Enfim. Enfim, sabe? E era bonito de ver. Enfim, e passou isso pra minha geração, passou para meus filhos, graças a Deus. Isso aqui é do meu filho, tá? Não é meu, do meu caçula. E sei lá, gente, a música pra mim toca a alma. Eu choro ouvindo também, né? Então, tomara que faça um sentido pra vocês também. E outra dica legal é a questão de playlists, sabe? Eu sou uma que eu tenho Spotify, eu tenho zilhões de playlists, gente. Eu tenho playlist assim que tem mais de 3 dias de playlist, pra vocês terem uma ideia, em questão de horas. E eu tenho de yoga, eu tenho de mantra, eu tenho música celta, se vocês não conhecem, procurem, muito legal. Eu tenho música clássica, eu tenho rock, eu tenho uma de meio praiana, assim, mas é um pop internacional meio praiano. Eu tenho só reggae, eu tenho música brasileira, enfim. Playlist, é legal tu ter uma que te eleve. De repente faz isso, começa assim. Faz uma playlist para elevar a tua energia. Sabe as músicas que vão te tocando no sentido de uau, estou vibrando com ela. Faz uma playlist só dela. Faz esse teste. Quando tu estiver meio tristinho, meio melancólico, coloca essa playlist. Faz isso e me conta depois. Não, de verdade, gente. Tô falando sério. Enfim, gente. Reflitam aí as músicas que vocês escutam hoje. Hoje mesmo, tá? Né, nesses dias agora. Elas elevam a vibração de vocês ou ela puxa vocês para baixo? Presta atenção. Tá bom? Beijo.